dizer que o meu querido colega senador Paulo Bauer, e eu faço esse comentário aqui, olhando para ele, para o senador Álvaro, fez um comunicado que eu esperava que tivesse vindo há mais tempo, porque foi vexatória a posição dos deputados do PSDB na Câmara dos Deputados. Seguraram o presidente Eduardo Cunha até hoje. Até hoje estava em dúvida. Isso, de alguma maneira, tira a própria autoridade do PSDB de fazer crítica à presidenta Dilma. Como disse outro dia o Paulinho da Força, do Solidariedade, eu acho que até o nome, o partido dele é Solidariedade, está lá agarrado com Eduardo Cunha e diz que não, eu tenho que ficar com ele porque é com ele que nós vamos derrubar o governo da presidenta Dilma. Dizem-me com quem anda que eu vou dizer quem és. O PSDB passou esse tempo inteiro dando suporte, parte da engenharia do Eduardo Cunha, e agora estão jogando o Eduardo Cunha às traças. Mas o Brasil se pergunta como pode essa situação ter chegado onde chegou. Mas o que eu vim aqui hoje, e queria aqui primeiro também, para descontrair um pouco, senador Álvaro Dias, Vanessa e todos, eu quero fazer um comunicado oficial, senador Lazier e presidente Dário. Meu Botafogo está de volta à primeira divisão. Isso para a tremedeira de Flamengo, Vasco, Fluminense, os times paulistas, os times de Santa Catarina, menos do Paraná, do Corinthians, senador Jorge Viana. Para o temor dos torcedores dos outros times, o Botafogo está de volta. E ainda podemos ter aí novidades, né? Eu não sei como é que vão reagir aí, mas eu queria dizer que a grande torcida do Botafogo está muito feliz e eu faço esse comunicado, porque com a vitória do Botafogo sobre o Luverdense ontem, nós garantimos a volta para a Série A. Mas eu queria tratar de dois temas. O primeiro, informando a população do meu estado e de todo o Brasil. Eu estou nessa luta há tempos, o senador Randolfo Rodrigues também. Tivemos uma audiência com os presidentes das companhias aéreas, com o ministro Eliseu Padilha da Aviação Civil, com o presidente da Infraero. E hoje, o senador Randolfo trabalhou com sua equipe, ele e eu e ele, estamos apresentando um projeto de resolução que propõe uma alteração, é uma ação concreta, objetiva, para que a gente possa cobrar. Nós estamos propondo uma alteração na composição do preço das passagens aéreas no Brasil. Nas reuniões e nas planilhas com as companhias aéreas, eles alegam que 40% do custo está vinculado ao combustível e que uma boa parte do custo dos combustíveis está vinculada ao ICMS cobrado. O ICMS varia, independente dos estados, de 25% a 30%, ou até mais, por cento. Nós estamos propondo o mínimo de 9% e o máximo de 12%. É uma prerrogativa do Senado Federal, porque nós somos a Casa da Federação, e esperamos ter a acolhida dos colegas senadores, porque não é possível que o Brasil queira esse título de vender as passagens mais caras do mundo, as passagens aéreas mais caras do mundo. O IVI é uma garantia constitucional, e nós estamos proibidos pelos abusivos preços das passagens aéreas. Num país continental como o nosso, não é luxo andar de avião, é necessidade. Eu vivo na Amazônia. Já dei várias demonstrações, números sobre essa questão, mas queria dizer que eu sou proponente de um projeto de resolução, meu colega Randolfo e eu, vamos pedir a assinatura dos demais colegas senadores, onde estamos propondo, estabelecendo limite para a cobrança de ICMS das passagens, para o combustível de passagens aéreas no Brasil. Quer dizer, combustível de aviação. E, com isso, vamos mexer nos custos, certamente, desse preço. Mas eu venho à tribuna, senhor presidente, para anunciar também duas medidas que tomei. Uma, a apresentação de uma proposta de emenda à Constituição, de número 138/2015. E ela regulamenta o orçamento impositivo. Não sei se todos sabem,
mas a proposta do orçamento impositivo é uma iniciativa do ex-senador Antônio Carlos Magalhães. Em 2000, ele apresentou a proposta, a PEC, uma proposta de emenda à Constituição 22A de 2000, portanto, 15 anos para que tivéssemos o orçamento impositivo. E, pasmem, na proposta, o legislador original dessa matéria, ele introduziu, então, uma modificação na Constituição brasileira. E vejam só, no artigo 166, parágrafo 13, quando a transferência obrigatória da União para a execução de programação prevista no parágrafo 11º deste artigo for destinada a Estado, Distrito Federal e município, independerá a adimplência do ente federativo destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para fim de aplicação dos limites de despesa de pessoal. Qualquer pessoa que leia o que está escrito na Constituição, proposta do então senador Antônio Carlos Magalhães, vai ver que não há exigência de adimplência para que o município, para que o Estado ou o Distrito Federal recebam aquilo que vem do orçamento impositivo, as emendas. Mas e como é que o Ministério do Planejamento age hoje? Ele lê as entrelinhas da proposta do legislador e diz que não, tenho que pedir a certidão na fase final do processo de contratação, certidão do município e do Estado para ver se eles estão inadimplentes, senão o orçamento impositivo não chega até o município. Eu estou propondo uma mudança. Se o orçamento é impositivo, senador Lazier, se a proposta apresentada originalmente por Antônio Carlos Magalhães falava independerá da adimplência do ente federativo, está explícito a intenção do legislador de que o orçamento impositivo pode e deve chegar nos estados e municípios, independente de estarem inadimplentes ou não. Estou fazendo uma alteração, é uma proposta de emenda à Constituição, reforçando, e estou transformando o parágrafo 13º do artigo 166 da Constituição com a seguinte redação: a transferência obrigatória da União destinada a Estados, Distrito Federal e municípios para a execução da programação prevista no parágrafo 11º deste artigo, ou seja, orçamento impositivo, independerá da adimplência do destinatário. Igual está aqui. E aí, vírgula, seja durante ou em qualquer etapa anterior ou posterior da execução orçamentária e financeira. Com essa frase, nós vamos fazer cumprir o propósito do legislador originário e a intenção do que está na Constituição, que independe da adimplência ou não do Estado e município, para que ele possa receber as emendas do orçamento impositivo. Nós estamos discutindo crise aqui. Vários colegas falaram. Sim, mas cadê as propostas para enfrentar a crise? Essa é uma. A escassez de recursos nos municípios. Temos orçamento impositivo e o prefeito não pode receber. Do meu estado, dos 22 municípios, 20 estão inadimplentes. E a de Rio Branco, a prefeitura fica diariamente cuidando para não ficar inadimplente. Isso é uma proposta concreta para ajudar os municípios a enfrentar a crise. São recursos federais, são obras federais, não há crime nisso. Ao contrário, nós vamos ter geração de emprego, nós vamos ter uma mão estendida para os municípios. Esse é o papel do Senado Federal. Aqui é a Casa da Federação. Então, eu apresentei e tive uma boa surpresa. O senador Aloysio Nunes disse que gostaria de ser relator dessa proposta de emenda à Constituição, ele que foi ex-ministro da Justiça, que acabou de dizer que a crise que está lá em Santa Catarina, Estado de Vossa Excelência, também está no Estado de São Paulo. Estou falando de 2 estados ricos, imagine no meu estado do Acre, que tem ainda tantos problemas. Então, essa proposta de emenda à Constituição 138 de 2015 é uma mão estendida para os municípios enfrentarem esses tempos de dificuldade. E tem outra, para encerrar. A outra é um PLS, um projeto de lei do Senado Federal 679 de 2015, que também está na Comissão de Constituição e Justiça. Eu apresentei dia 13 de outubro passado. E o que é que prevê esse projeto? Que os estados e municípios, isso aqui não é discurso, é solução para a crise,
todos os estados do Brasil, inclusive o Distrito Federal, e os municípios, senador Lazier, que eles não podem ser punidos quando o crescimento do PIB nacional, não podem ser punidos com a lei de responsabilidade fiscal, quando o PIB nacional tiver um crescimento negativo maior do que 1,5%. Veja, a lei de responsabilidade fiscal estabelece que estados, no caso, os estados, o percentual de gastos da receita corrente líquida, eu fui prefeito e governador, ela tem um limite no Poder Executivo de 49%, no Poder Legislativo de 3%, no Poder Judiciário de 6%, no Ministério Público de 2%. Nos municípios, Poder Executivo 54% e Poder Legislativo 6%. O descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele leva o município à inadimplência, o município fica sem condição de receber e firmar convênios, e aciona-se imediatamente o gestor público, prefeito, governador, em crime de responsabilidade e o tornando inelegível. A minha proposta é objetiva. Que culpa tem um prefeito lá de Santa Rosa, no Acre, no Jordão, o Elson, está lá, o Rivelino? Que culpa tem ele se a economia brasileira tem crescimento negativo, a receita passa a ser menor, real, menor, o repasse para os municípios, e se ele está recebendo menos e suas despesas fixas são constantes e crescentes, o que é que vai dar isso? Um descumprimento da lei de responsabilidade fiscal. E aí nós temos um problema. Ele sofre uma consequência de uma crise que vem da economia mundial, que vem da macroeconomia brasileira, e lá ele fica inadimplente. E nós não temos na lei um mecanismo de proteção. Eu não estou querendo descumprir a lei de responsabilidade fiscal. Só estou querendo que a gente considere, porque senão vão vir os TCUs, vão vir os órgãos de controle, e aí o que é que vai fazer? 5.570 municípios vão estar descumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Que país nós vamos entrar? Eu ouço o senador Lazier para concluir as duas propostas, e essa aqui também, o senador Aloysio Nunes falou que quer ser relator na Comissão de Constituição e Justiça. Eu acho que são duas propostas objetivas, que a gente tem que pensar como ajudar o país a sair da crise. Essas são duas propostas bem objetivas que podem ajudar o país a sair da crise. Porque esse país não sai da crise se nós não estendermos a mão para os municípios, se nós não levarmos em conta os estados e o Distrito Federal, se nós não levarmos em conta que é lá no município que as pessoas vivem, que é lá que o desemprego acontece. E são duas propostas objetivas. Se votarmos rápido, se dermos essas condições, os municípios vão ter um pouco de condição de seguir tocando a vida e nos ajudando a enfrentar a crise. Eu ouço o senador Lazier, o senador Petecão e, em seguida, encerro, senhor presidente. Senador Jorge Viana, muito oportuna a sua iniciativa. É evidente que haverá de ter todo o nosso apoio. Vossa Excelência sabe que tem estados que vivem uma crise avassaladora. É o caso do meu estado. Ora, paga o funcionalismo e não consegue pagar em dia a prestação com a União e vice-versa. Eu queria saber se na sua proposta está incluída essa hipótese. Se o governo de um estado, por exemplo, atrasa 2, 3 dias e aí tem bloqueadas suas contas, nessa hipótese também haveria, vai ser isso considerado inadimplência? Haverá ou não a remessa da verba do estado? Certamente, esse é um problema que o Rio Grande está vivendo, também tem outros estados que estão em vias de viver essa situação, certamente isso é inadimplência. É, inadimplência. A proposta aqui, ela está criando uma janela que quando nós tivermos uma situação econômica que leva a um crescimento negativo, e estou pondo 1,5%, porque a maioria dos municípios e estados estão no que a gente chama de limite prudencial, quer dizer, ele está ali no limiar do gasto de pessoal, no limite do cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Qualquer queda na arrecadação, e é o que nós estamos vivendo, queda real na arrecadação dos municípios, você leva o município, no caso o ente federado, para a inadimplência, e aí é um processo penoso que agrava mais a situação ainda. Mas a observação de Vossa Excelência é importante, eu acho que podemos até fazer esse debate na própria Comissão de Constituição e Justiça. Perfeito. Obrigado. Eu agradeço o senador Petecão para concluir.
Senador Jorge Viana, primeiramente, queria lhe parabenizar pela iniciativa aí do projeto. É verdade esse relato que Vossa Excelência faz no que se trata aos municípios. Nosso Estado vive hoje uma situação de penúria. É quase impossível um prefeito, o senhor citou o Jordão, mas não é diferente, não é diferente de Santa Rosa, não é diferente de Amatuco, Porto Walter, porque a situação é muito difícil, são municípios muito pobres. E os prefeitos, hoje, eu diria que 90% das nossas emendas parlamentares que se dizem impositivas, que não são impositivas, porque os prefeitos perdem as emendas, é preciso que se faça alguma coisa. Então, queria lhe parabenizar pela iniciativa e dizer que estou junto. Eu acho que é uma medida que, com certeza, irá ajudar e muito. Espero que esse projeto possa tramitar com uma certa celeridade, porque eu conheço projetos aqui, o senhor acabou de citar esse projeto aí do Antônio Carlos Magalhães. O homem já morreu e até hoje não conseguimos aprovar. Então, é preciso que nós possamos dar uma certa celeridade sob pena desses municípios ser extinto do mapa pela situação de penúria que ele vive hoje. Mas tem um projeto aí que o senhor abordou no começo da sua fala, senador Jorge Viana, que é um projeto que não depende de ninguém, só depende da gente. Senado. Projeto de resolução. Não, eu estou falando do projeto, esse que o senhor disse que está fazendo uma parceria com o senador Randolfo. É isso que eu estou falando, projeto de resolução. Lá no Acre, nós dependemos de nós. Eu estou me colocando à disposição para que nós possamos sensibilizar o governador Tião Viana e sair na frente. No ICMS, quem manda é o governador. Então, nós precisamos dar um exemplo. A situação que hoje a população do nosso Estado vive, pagando essa passagem exorbitante, fora da nossa realidade, um povo pobre, um povo que vive numa situação difícil. Então, nós, lá no Acre, nós poderíamos dar o exemplo, se é verdade, se é verdadeiro, né? Pelo menos foi o que o senhor disse, que é preciso recalcular, é preciso ver com esses cálculos do ICMS, nós lá no Acre só dependemos de nós. Então, eu estou me colocando à disposição do senhor, eu tenho certeza que esse é o mesmo sentimento do senador Gladys, para que nós possamos sentar com o governador e que o Acre já vire referência lá para o Amapá, né? O senador Randolfo está nessa luta com o senhor, e nós podemos recalcular, ver a fórmula, que é uma forma mais dentro da nossa realidade, para que esses voos possam baixar lá do nosso estado. Então, eu queria lhe parabenizar pela iniciativa, mas na situação do Acre só depende de nós, senador. Mas o problema, senador Petecão, é que ICMS é também dos municípios. 25% do que se arrecada. Aliás, o que está salvando os municípios no Acre não é nem a FPM mais, porque era insignificante, nós elevamos muito a economia, a atividade econômica no Acre, graças a Deus, e deu um bom resultado. Nesse momento, não tem saída para a carreira solo. O projeto de resolução, eu espero, e já estou vendo aqui que Vossa Excelência vai assinar junto, a gente faz uma política para o Brasil inteiro, estabelecendo uma alíquota que seja para todos. Isso também é rápido, depende só do Senado, é resolução do Senado Federal. Aprovando aqui, está valendo no outro dia. Podemos agir aqui, usando nossos mandatos senadores, a contribuição do ICMS para o combustível de aviação não é tão grande assim, mas para nós pode ser um instrumento que falta para a gente poder atender o clamor da sociedade, que é um custo. O senador Capi, desculpa, e eu estou aqui com... Pelo menos, esse é um argumento que as empresas, eles sempre no debate... Por isso nós queremos tirar esse... Já acompanhamos várias discussões junto com Vossa Excelência, procurando as empresas, e o argumento que eles usam é exatamente esse. Por isso que queremos tirar esse bode da sala para poder cobrar uma ação mais efetiva dela. Ok, senador. Apenas para parabenizá-lo, senador, eu acho que a gente poderia cobrar a planilha dos custos dessas empresas, não é? Porque houve uma certa racionalidade com a concentração dos voos a partir de Brasília. E eu imaginava que ia haver uma queda, não é, nos preços. Talvez seja o caso de requerer as planilhas, porque, como toda a concessão pública, nós temos o direito de saber como é feito a apropriação de custo, né? Sem dúvida. Eu vou sugerir a Vossa Excelência, muito bem, já que Vossa Excelência e senador Randolfo estão envolvidos nessa questão. Mas estamos todos juntos nisso, né? Vamos requerer essas planilhas de custo das empresas aéreas, porque eu tenho uma ligeira impressão de que uma parcela importante é engolida pelo capital.
Sem dúvida. Senadora Vanessa, peço desculpa. Não, a senhora imagina, é a próxima inscrita, inclusive. Eu sei, imagina, eu resisti muito em pedir a paz de Vossa Excelência, mas não resisti efetivamente por muito tempo, senador. Tamanha a importância do tema que Vossa Excelência, mais uma vez, traz à tribuna. Eu quero dar o testemunho que esse tema, custo das passagens aéreas para a nossa região, para o seu estado do Acre, para o Amapá, o meu Amazonas, o Pará, enfim, os estados da Amazônia brasileira, que para a gente não é uma opção, mas é tão somente uma necessidade e a única forma de nos deslocarmos de nossas cidades de forma mais rápida, principalmente do meu estado do Amazonas e o seu do Acre, senador Jorge Viana. Então, Vossa Excelência, que tem tratado com muito cuidado e competência desse tema, creio que esse projeto vem em muito boa hora. Muito boa hora. Quero cumprimentá-lo e dizer que eu não tenho dúvida nenhuma que nós contaremos, nós da Amazônia, Vossa Excelência, senador Randolfo, que também trabalha o tema, contaremos com o apoio de todos os nossos pares e concordo, acho que medidas mais duras contra as companhias aéreas têm que ser adotadas. Vossa Excelência tem falado muito e eu utilizo o seu exemplo, senador Jorge Viana, que alguém precisa explicar como que uma passagem da sua cidade, capital do estado do Acre, Rio Branco a Manaus custa mais caro do que Rio Branco a Brasília. Rio Branco a Brasília custa mais caro do que Rio Branco, Manaus, Brasília, que é a rota que Vossa Excelência tem feito para poder utilizar a passagem com um valor menor. Então, cumprimento pela iniciativa e juntos vamos aprovar, sem dúvida nenhuma, senador Jorge Viana. Eu agradeço, peço desculpa aos colegas por ter me estendido. Em meu nome do Sérgio, botafoguense aqui, Sérgio Carioca, eu volto a informar o Brasil inteiro, porque somos milhões de torcedores do Botafogo, para o terror do Flamengo, do Vasco, Fluminense, os times grandes brasileiros, Botafogo está de volta à Série A.